Amados, boa noite. Que bênção o nosso encontro, principalmente hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e que é uma história muito triste que não vamos contar hoje, porque esse dia tem esse nome, não é? Mas a primeira criatura que nós temos que lembrar, né, Marcos querido, que chegou já, é Maria de Nazaré, a mãe da humanidade, a Maria Santíssima, aquela criatura, sabe, que obedientemente recebeu em seu seio o governador planetário, o Messias, sem contestar, sem perguntar, sem nada. Eis-me aqui, a serva do Senhor. Não é lindo? Então, se através dela nós parabenizamos humildemente, olhado amor, todas as pessoas, todas as mães do universo, certo? Para que vejam na sua condição de mãe uma sublime missão de dar conta do seu filho, filha, principalmente na sua condição moral. Oi, Rose, querida, boa noite, amada, boa noite, parabéns. Oi, filha, querida, boa noite. Eu quero conversar com você, não dá tempo? Vamos ver se hoje eu falo com você, tá bom, linda? Gostei da sua mensagem no Facebook, embora não deu tanto tempo, de explicar por quê. Preparei aula para 12 salas. Sheila Ricardo, aí de São Paulo, minha filha de Guaratinguetá. Então, eu estou comentando o seguinte, quem chegou não ouviu. Mãe da humanidade, Mãe Maria Santíssima. Mas você imaginou a problemática que ela passou vendo o seu filho amado, sem nenhum deslize para a humanidade, não? Nada. Carregar uma cruz e ser crucificado, e receber esse corpo no colo é uma dor incalculável, não existe. Então, e ela, Maria, bonita, entendeu do processo e foi terminar os seus dias em Éfeso com João Evangelista. E então, no seu desencarne, o nosso irmão X fala da beleza que Jesus veio buscá-lo. Não é hora agora, mas está parabenizado todas as mães do universo, tá bom? E nós agora falamos que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, meu Deus. Abençoe o seu lar, seus pensamentos, suas atitudes e tudo que te cerca. E que tenhamos uma noite linda. Oi, Sônia, amada, sarando para poder trabalhar. Bonitinha, bonitinha. Então, hoje, depois disso daí, eu também parabenizo a Maria Angélica, que falou sobre os guilhões de manhã, e eu ouvi, não tive condição de ir, está meio difícil, e então, Maria Angélica, um beijo, tá? Continua, linda. Ana Maria Gaion, oi, Glaucio Tiricho, boa noite, muito bem, um bênção especial para todas as mulheres, sim, Ana Maria Gaion, linda, boa noite. Então, gente, hoje nós vamos ler um texto do livro Até ao Fim dos Tempos, é o 7º da série que estamos estudando regiamente, que é o testemunho emocionado. É da Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo. Esse testemunho, já vou falando. Oi, Douglas, amado, lindo, boa noite, querido, boa noite. Esse testemunho
de João Batista. Hoje a gente vai estabelecer bem assim, ó, quem é João e Batista e João Evangelista. Para quem não conhece, tá? Então, é o testemunho de João Batista. João Batista, filho da Isabel e Zacarias, ela não tinha filhos, ele engravidou, era primo de Jesus. Mas a Amélia Rodrigues, a benfeitora da noite, tirou esse texto. Você sabe que a gente não pode pular nada, tem que fazer bonitinho. Então, ela tirou esse texto do Evangelho de João, João Evangelista, João que cuidou de Maria até o fim dos dias, não? Ela tirou do Novo Testamento, que é tradução que fez o nosso Haroldo Dutra do grego. Então está aqui no que eu tenho que falar disso para depois entrar no texto. E então, está assim em João, no capítulo 3, versículo 22. Jesus andava por todos os lugares, veio para a terra da Judeia e com seus discípulos também. E ali ele permanecia e batizava. Jesus deu a prerrogativa dos seus... Oi, Ana Lopes, boa noite. Deu a prerrogativa para os seus discípulos batizarem, porque ele aprendeu disso, gente, não vamos esquecer, com os essênios. A gente tem pesquisado com os essênios. Bom, aí hoje a comunidade espírita não batiza, nem precisa, porque a criatura vai ter que fazer a sua caminhada. Ele não vem com tal de pecado original, nem nada disso. É o que se acredita. E se alguém quiser batizar, que batiza. Tudo bem? Mas então, Jesus andava com os seus discípulos e deu essa prerrogativa. João também estava, agora é o João Batista, que é primo dele, contemporâneo dele, gente. Ele é aquela criatura que quando reencarnou, ele logo cresceu, foi para o deserto, tinha uma pele de animal de roupa, se alimentava de gafanhotos, do que tivesse, mas tinha já um grau de espiritualidade bem avançada, entende? Já disse para vocês, no Evangelho dos Essênios, ele era o líder, João Batista, primo de Jesus. Então, enquanto Jesus trabalhava lá pela Judéia, João estava batizando em Enom, perto de Salém, porque havia muita água lá, e vinham todos para serem batizados. Pois João ainda não havia sido lançado na prisão. Vocês lembram que eu falei para vocês que ele era... Oi, Marina, boa noite, meu amor, boa noite, parabéns, Marina. Que ele era... não é arrogante, ele falava a verdade, ele gritava, ele queria que fizesse aquilo que Deus orientava, né? Então, ele não havia sido preso, mas logo foi. Então, houve um debate entre os discípulos de João e um judeu a respeito de purificação. Porque o João Batista possuía também os seus seguidores, como Jesus possuía os 12 seguidores, entende? E aqui o João Evangelista está contando. Então houveram um debate entre os discípulos de João e um judeu a respeito de por que batizar para se purificar. E eles vieram até João e lhe disseram: então, essas criaturas
que não acreditavam em nada. Então chegaram e disseram, e tratou João Batista de Rabi. Ó, Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, e de quem testemunhasse, eis que ele batiza a todos que vêm até ele. Então, os ciúmes estava grande dos seguidores do João Batista. Como que, olha, aquele outro é Jesus, está do lado de lá fazendo as mesmas coisas, não? E aí então continua, em resposta, João falou, João, não pode um homem receber nenhuma só coisa se não lhe for dada do céu. Ele já está avisando, ele pode, porque ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. Não falou aqui agora, mas veja bem. E aí João Batista faz, vós mesmos me testemunhais. Olha, presta atenção, que disse, ó, o que ele falou? É importante para a gente conhecer. Ele disse, presta atenção, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado antes dele para preparar o seu caminho. Ele disse isso, está aqui em João. E aí tem uma fala bonita que é uma fala que você tem que pensar o que é isso. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve se alegra profundamente por causa da voz do noivo. Aí eu pesquisei. O noivo é Jesus. E a noiva é a comunidade, a humanidade que Jesus quer trabalhar. E o amigo do noivo é ele. Então, olha só que fala que está colocado aqui e você tem que procurar. Ó, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve se alegra por causa da sua voz, da voz do noivo, era ele. Portanto, esta alegria se completou em mim. É necessário ele crescer e eu diminuir. Olha a humildade dele, entende? E aí ele fala o seguinte, quem vem do alto está acima de todos, porque ele não era o Messias, não era o Filho de Deus, entende? Ele foi parido pela Isabel, mas teve a coabitação com Zacarias. Jesus não. Oi, Jornalém, boa noite, amor. Parabéns, bem. Jesus não reencarnou, gente. Jesus encarnou. Aquele processo do Espírito Santo chegar para ela, é coisa, existiu isso sim. A gente tem que entender. E aí ele fala assim, o João, quem vem do céu está acima de todos. É Jesus. Jesus, o governador planetário, não tem essa colocação material que teve o João Batista. E aí diz assim, quem acolhe o testemunho dele, quem ouve a palavra dele, certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, já que Deus não dá o Espírito com limitação. O Pai, que é Deus, ama o Filho, ama Jesus e deu todas em suas mãos a decisão da divulgação da Boa Nova. Quem crê no Filho, quem crê em Jesus, tem vida eterna. Claro, porque é o seguinte, não quer dizer que vai ser tudo uma maravilha, mas quem acredita em Jesus, quem
tenta seguir os seus ensinamentos, tenta, porque é difícil. Amar o inimigo é fácil? Dar uma face para o outro bater é fácil? Não. Então, quem está aqui, quem crê no Filho, quem crê em Jesus, tem a vida eterna. Vai estar bem na espiritualidade. Mas quem desobedece Jesus não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. É a linguagem dele. Mas não tem ira de Deus. O que tem é o que semearmos, haveremos de colher. Só. Não tem outra saída. Entende? É lindo. Então, a Amélia Rodrigues tira esse texto aqui, o testemunho emocionado, justamente para contar isso que está, ela tirou daqui, tá bom? Vamos para o texto, porque nós temos que ter conhecimento, é bom, é bom. Vamos ler lá. Da Amélia. A busca pela revelação divina constitui uma necessidade da criatura humana que, através dos milênios, vem consultando profetas, rabis, hierofantes, pitons, pitonisas, médiuns, sempre tentando encontrar demonstrações cabais e insofismáveis da própria sobrevivência, assim como da causalidade universal. E sempre existiu criaturas que vão atrás para saber o que foi, até hoje. Então, é uma parte que praticamente a gente não fica preocupado, porque se você quiser saber o que você foi, olhe-se hoje, olhe as colocações que você vai passando, dificuldade, as dores, as doenças, os desacertos familiares, né, Douglas? Tudo isso daí, isso daí. E então, não há necessidade de saber. Agora, quer saber o que você vai ser daqui 50, 60 anos, quando deixar a matéria? Olhe-se hoje. Você precisa fazer uma excelente caminhada nesta reencarnação. Acabou. Não vai ser santo, mas o máximo possível de seguir as pegadas do mestre. Em tudo, às 24 horas do dia. É fácil? Não. Mas a Joana recomenda isso. Tá bom? Porque vocês viram ontem com o Douglas, a política de Jesus é só uma, o bem, o amor, acabou. E qual é a política de hoje da humanidade que vocês estão vendo? Oi, Lisete, bonita, boa noite, querida, parabéns mesmo para as mulheres. Então vocês estão vendo como o tema é lindo, entendeu? O tema é lindo. As criaturas ficam atrás sem necessidade. Olhe-se hoje, veja como você está. E amanhã, melhor que hoje, tá? Vamos em frente. Hábeis discutidores, os fariseus, que não gostavam de Jesus, de todas as épocas, arremetem com violência contra as mais sólidas construções da verdade, nelas identificando brechas que, segundo construções segundo eles, põe a perder a resistência e validade dos seus postulados. Quer dizer, Jesus faz uma fala linda, a criatura que não quer segui-lo acha alguma coisa para poder falar, não quero mais. Não é o que eu pensava. Entende? Então está falando aqui. Por um lado, olha por que as pessoas agem assim, ou os fariseus, oi, chegou aqui meu gato, ou os fariseus de todas as épocas. Olha, não é fácil, não é fácil. Pronto, amor, fica aqui. Por um lado,
o que acontece? A inveja exacerbada. Quando você pensa, vocês, a nossa família espiritual, pensa que está tudo bonitinho, alguém fala lá, não, mas fulano faz isso para aparecer, não, fulano fala porque não sei o que lá, não, fulano, quero ver. Você entende? Tem sempre a inveja. E a inveja aparece por vários motivos. Ou gostaria de ser o que você é, ou de fazer o que você faz. É assim, gente. Então, ó, por um lado, os fariseus possuíam uma inveja exacerbada do trabalho de Jesus, fruto espúrio da inferioridade moral do indivíduo. Sim, o invejoso, oi, Deise bonitinha, de Angra dos Reis, Rio, meu beijo, parabéns pelo Dia da Mulher. Então, veja bem, a criatura invejosa, ela tem uma inferioridade moral. Ela gostaria de ser o outro. Não pode. Você tem que gostar do que você é. Auto-amor. Não pode ser diferente, não? Então, por um lado, a inveja exacerbada, fruto da inferioridade moral. Trabalha essa criatura contra os embaixadores do bem. Sim. Eu não vou colaborar, não. Eu não vou fazer. Eu não sei o que lá. E lança crítica que o outro pode passar a acreditar. Você entende? Numa prosa, etc, etc. Esse é o motivo. O segundo motivo, acomodação. Ao imediatismo força situações vexatórias que poderiam significar falta de legitimidade em torno das afirmações espirituais. Acomodação. Eu não vou fazer. Eu já fiz a minha parte. Então fique em casa, costurando, comendo, vendo televisão, aí outro filme, até chegar ao vazio existencial. Não. Por quê? A Joana falou ontem muito bem. A política de Jesus é o bem, é o amor. Acabou. Não segue isso? Problema seu. Vamos lá. E aí, a Amélia diz, o que vai acontecer? A revolução interior é um desafio grave para o homem imaturo, psicologicamente, que compreende a imperiosa necessidade de crescer. Que todos nós sabemos que temos que caminhar pela lei do progresso, gente. Oi, Silvia, linda, boa noite. Lei do progresso. Você não pode estagnar nunca. Entende? Aqui está assim. É um desafio para o homem imaturo psicologicamente, que vê a imperiosa necessidade de crescer, mas não tem a suficiente coragem para deslindar-se das amarras ao aceito, ao conveniente habitual. Coragem. Chico tem um livro chamado Coragem. E quem tem falado desse livro em trechos é o Haroldo Dutra. Porque nós temos. Não é fácil. Qualquer empreitada da nossa vida precisa disso. Coragem, determinação. Mas será que vai dar certo? Vai, desde que você se proponha a fazer isso. E aquele que não acredita se acomoda, está aqui. A primeira coisa é inveja, a segunda coisa é acomodação. E aquela fala, eu já fiz a minha parte, a gente ouve sempre. Mas cuidado de quem faz isso. Por quê? Está semeando para colher adiante. Quando você vê um andarilho, quando você vê um excluído que vai lá na casa da sopa, por quê?
Porque em outras vidas não fez o que tinha que fazer. E toda criatura colhe aquilo que semeou. De reencarnação e reencarnação, o processo é esse. A gente vai colocando o que vem estudando na sexta-feira também. Então, é lógico isso daí. Temos que vencer a inveja e a acomodação no processo que está aqui o João Batista. Naqueles incomparáveis dias, quando ainda se ouvia o Batista proclamar a chegada a hora após recebido Jesus, a quem banhara nas águas de Betibara, no Jordão, os seus discípulos, os discípulos de João, ficaram enciumados pelo que escutaram no diálogo dos dois. Por quê? Porque eles queriam que o João, eles entendiam, eles acreditavam que o João era o Messias. Queriam que fosse assim. Mas vocês vão vendo a explicação bonita. Assim, vocês viram que desacerto, hein? Surgiram controvérsias, discussões acaloradas em torno de quem era o maior. É você ou é aquele que está no Jordão? Aquele que representa o Deus vivo? Quem é? Não faltavam, diz Amélia, motivos para as tricas e confusões verbais, acirrados debates de inutilidade, quando uma questão mais palpitante se desenhou entre os seguidores de João e os judeus acerca da purificação pela água ou pelo fogo. Quem era a pessoa credenciada para fazer? Mas você está fazendo, mas o outro está fazendo também lá do lado de lá. Eles não queriam. Gente, é lindo saber essas coisas. A Joana, desculpa, a Amélia, ela passa umas coisas que nunca se imagina, você entende? Você lê o Evangelho é uma coisa, você vai vendo isso aqui, nossa, que confusão que era. E aí, em Ernon, próximo a Salim, o filho de Isabel, que é o João, continuava a pregar, convidando os ouvintes ao arrependimento e à penitência, porque a fala dele era uma fala mais impositiva do pecado, o que você tem que fazer. Ele era contundente na fala. João Batista não tinha amorosidade para falar as coisas. Ele era isso, não? Então, convidando os ouvintes sempre ao arrependimento e queria que fizesse penitência depois do batismo purificador que ele fazia. As multidões daquela época sucediam-se ansiosas, desejosas de purificação. Mas seria uma purificação, se entendeu? Eu entro na água, eu já estou salvo. Não, eles não tinham a preocupação, o que eu vou dizer aqui, olha, não tinha preocupação com a transformação moral. Não, está aqui, ó, convidando, sucediam ansiosos, mas não se preocupavam com a transformação moral, que a gente batalha até hoje. E Kardec foi claro, reconhece-se o verdadeiro espírito ou cristão pela sua transformação moral e a força que faz para domar as más tendências. Então, gente, não é fácil, entende? E eles, os seguidores do João, achavam que batizando já estava pronto para o céu, estava purificado. Não é isso? Não queria saber disso. E quando nem pensar da morte do homem velho para nascer o homem novo, que é o processo que a doutrina faz. A transformação moral, a mudança interior é de cada um.
Cada um. Você tem voluntários cristãos de todas as religiões em todas as colocações possíveis. Lá no Asilo de Idosos, no Beth Shalom, que é do evangélico, você tem a das casas espíritas, porque a criatura precisa, já entendeu que se não praticar a caridade, não adianta nada. Não adianta batizar e tá legal. Não! É uma caminhada, é uma mudança. Oi, Lenise, linda, boa noite, querida. É uma caminhada. Então, diz Amélia, que os discípulos de João, inexperientes e enciumados, perguntavam por João. Porque, gente, eles não entendiam como que Jesus também estava trabalhando do outro lado, entende? E Jesus, pelos todos os estudos que fazemos, não era contundente, ele era amoroso, entende? Amoroso. Se o João Batista visse uma prostituta, você tem que... Você entende? Jesus não. Acolhia, porque ele fala que os doentes é que precisam de remédio. Acolher, não? Vamos em frente. E aí, então, foi então que um discípulo enciumado perguntou para Jesus. Para Jesus não, para João. João, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual deste testemunho, ele o batizado, e todos estão indo ter com ele. Olha os filmes. Estão todos indo com Jesus, estão saindo aqui de nós. O pioneiro, então, Amélia fala, o pioneiro alonga-se pelo pensamento até aquele que deverá cingir a coroa de Messias, trabalhada em espinhos pontiagudos, e assegurar o cetro de majestade em uma simbologia ridícula e mesquinha, percebendo que o seu ministério se já vai encerrando, como o dia festivo se apaga com a chegada da noite, para que mais tarde volte a brilhar e esplender o sol. Por quê? Estava terminando a trajetória de João Batista. Porque pela fala contundente, veja bem, Herodes odiava ele. Herodíades, a mulher de Herodes, que era sua cunhada e vivia em concubinato com ele, tinha a filha Salomé, odiava João Batista, porque vocês não vão ter o reino dos céus, vocês são pecadores, em gritos em praça pública. Eles odiavam. Então, quando Jesus chega, está aqui, fazia tempo que ele aguardava o anunciado, o Jesus. Mas, veja bem, João, Amélia diz, recordou-se de quando se despiu e vestiu-se, como eu contei, com a pele de um animal, segurando um cajado, saindo a proclamar os desventurosos, em meio à desconfiança e à perversidade de toda parte. Ele anunciava a chegada do Messias, mas ele gritava, ele anunciava, entendeu? E o povo de Israel, Palestina, sabia que iria chegar o Messias. Isso, Isaías falou quase 1000 anos de Jesus e que a terra ia ter o Messias. Mas não o Messias que eles esperavam que pegasse nas armas, não. Diferente, né? Aí, então, ele, João Batista, fazia isso, evocou as austeridades a que se submeteu,
a fim de captar o pensamento divino e adquirir autoridade para perdoar pecados, limpar impurezas morais, saciar a sede de esperança e nutrir com a paz que vem de Deus. Então ele, tendo conhecimento dessa parte, tinha essas prerrogativas. E por isso que ele fazia o batismo na água. E como a cabeça das pessoas eram de uma forma ainda no primitivismo, achava que se deitou na água, levantou, perdoou os pecados. Mas aí faz de novo. Diferente dos ensinamentos de Jesus, que é permanecer. E ele, João, reviveu os primeiros momentos onde ele passou dificuldade, nas covas onde se escondem para o repouso dos animais selvagens, do deserto, que nunca lhe fizeram qualquer mal. E num calendoscópio de bênçãos, reviu todas as cenas do seu ministério, que agora começaria a silenciar, porque ele foi preso, tá? Ele foi preso. Aí, retornando, ele está pensando tudo isso. Eu sofri, eu fiz isso. Não. Retornando ao mundo objetivo, enquanto os discípulos dele aguardavam a resposta, ele disse, a fala do João Batista: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Jesus, os ensinamentos, a boa nova. Daniela Crema, boa noite, amor. A boa nova, entende? Olha só, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que eu disse. E ele disse, grifado com todas as letras: não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Quer dizer, eu não sou o Cristo, gente, mas eu venho anunciar a chegada do Messias. Já estava na dimensão espiritual carnal, já estava. Só que esse é um testemunho, gente, que nunca a gente ouviu do João Batista. Você sabe que ele aconteceu isso, aquilo, tá? A Salomé pediu a cabeça dele, essa coisa. Você sabe, nós já comentamos. Então ele fala: não sou o Cristo. O Cristo que a gente tem visto, estudado, feito alguma coisa, ele é o espírito de uma falange, mas ultra melhorada. Entendeu? Não é uma coisa simples, não. Existem vários Cristos designados para cuidar dos planetas. E ele, pelo que estudamos na doutrina espírita, bilhões, ele foi designado para cuidar do planeta Terra. E vocês vão acompanhando o que eu estou falando, veja bem, ele veio, passou por tudo aquilo, aquele sofrimento total, muito bem, ressuscitou, muito bem, e o tempo foi passando, e o homem foi mudando. Aí ele viu que não estava correto. E é por isso que ele falou: eu vos enviarei o Consolador prometido, é o capítulo 6 do Evangelho, e ele vos falará das coisas. É o Espiritismo, porque é muito simples o Espiritismo, é muito simples, é Jesus, acabou, não vem com conversa fiada, acabou. E as orientações: amar, instruir e a caridade. 3 colocações fundamentais, coisa que não fazemos. A gente não ama todo mundo, não adianta mentir. Não. E a gente não se importa em estudar, gente.
uma luta nossa, né, Douglas, né, Valéria? Para ter 60 pessoas no Clube do Livro Espírita, para divulgar Ai, não. R$ 25 por mês. Ah, não. Então você faz a sua parte. Agora, quem não quer, não compra, acabou. Mas precisa, não é ter o livro, é estudar o livro. Porque todos que a gente pega é da fidelidade espírita, não vem com conversa fiada. Então, eu estou falando isso para vocês, como que é difícil. Então, e aí, ele disse, eu não sou o Cristo, sou enviado. Muito bem. Fez uma pausa lá com os seus apóstolos e ficou bem compreendido isso daí. E aí ele continuou. Olha só, nós já falamos, aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que o assiste e ouve, alegra-se com a voz do esposo. Assim, pois, este meu prazer está cumprido. Ora, nós falamos noivo a noivo, que está no Novo Testamento. O noivo é Jesus, o esposo é Jesus. A esposa, a noiva, é a humanidade. É a humanidade. Gente, é uma linguagem figurada que eu estou esquecendo qual é, entendeu? Na língua portuguesa. E o amigo do esposo é ele. E ele está falando que quando ele faz o que o amigo quer, é um prazer maravilhoso. Jesus encontra-se, diz Amélia, distante nas terras da Judéia e batizava, convocando os corações à purificação pelo crepitar das labaredas do arrependimento, de forma que não voltasse aos equívocos, nem se permitisse a degradação moral. Não é só entrar na água, não. Era a problemática que Jesus queria, era a transformação moral da criatura. E é o que a doutrina batalha até hoje. Não tem jeito. Como que pode, assim, do ponto de vista valdeirês, uma criatura com uma vida completamente irregular e imoral, trabalhar na casa espírita, ser um dialogador? Não tem, como que eu vou dizer para você? Não tem respeito, não pode. Cada um vai se autoanalisando, porque o espírita, ele tem família espírita maravilhosa. Tem que procurar exemplificar. Sabe? Não é fácil. Ah, Glaucia, é uma metáfora. Muito bem. Eu não lembrava essa palavra agora. O professor de português esquece as coisas. Essa fala é metáfora de noivo e noiva. Obrigado, bem. Então, veja bem, como que é maravilhoso entender isso. É maravilhoso. Eu não posso fazer de conta das coisas. Eu tenho que trabalhar a verdade. A verdade. Dói, dói. Vamos em frente. Então, o símbolo do batismo para Jesus, que ele aplicava, era para que todos pudessem se identificar conforme já o fizera João e fora anunciado pelos profetas. Só que ele exigia isso: transformação moral, mudança, comportamento correto, tudo isso daí. Tudo isso daí. E aí, com isso, sucediam-se as curas. Jesus dava testemunho de ser o enviado mesmo, aquele que poderia mudar o destino de Israel e de toda a humanidade. Mas, gente, eu fico imaginando quando eu vejo um texto desse, que luta. E até hoje não conseguiu, Jesus. Está faltando muito, muito, muito. Veja no Oriente, Irã, adorando ainda Baal. Mas bem, passaram 2000 anos e a humanidade
adorando Baal, uma criatura que quem adorava era o Elias. Então, Jesus não chegou até lá. Eles não aceitam Jesus. Acha que é um profeta, não é? Você entende? Então, é difícil. Foi difícil. Então, aí a Amélia diz assim: aquele que poderia mudar o destino de Israel e da humanidade era Jesus. No entanto, sabia que não seria tarefa fácil. A tarefa seria hercúlea e incomum, que somente os tempos conseguiriam culminar o que então estava começando. E até hoje ainda não ocorreu o que Jesus queria e quer. Mas sabemos nós, não? Quais são as prerrogativas e as atividades desse conselho no universo, o Jesus é a sua pleiade para que a humanidade acorde para esse lado das coisas. E o Brasil, sendo o maior país espírita do mundo, vocês vejam que situação ainda está. Quantas colocações inadequadas que não nos compete aqui falar, entende? Então, vamos em frente. Estavam lançadas com Jesus as primeiras pedras angulares do edifício do reino de Deus. E isso era o que importava. Mas não é um local, gente. O reino de Deus está dentro de nós. Essa mudança, essa transformação, porque nós somos criaturas criadas por Deus. E se somos criadas por Deus, gente, nós temos uma centelha dessa beleza. Só que, com as nossas colocações materiais, esquecemos disso. E ninguém quer ouvir, porque tá bom comer bem, dormir bem, casa boa, carro novo, ninguém. Gente, tudo vai ficar. Trabalhar esse lado é importante. Então, estava lançado, mais difícil. Um trabalho hercúleo. Então, veja bem. Aí, Amélia diz assim: de outro lado, outros que ouviam a resposta do João, que a resposta do João era essa: não sou Cristo, mas sou enviado diante dele. É essa aí. Então, ficaram perplexos, chateados e não queriam compreender. Eles achavam que o João era esses discípulos dele. Aí João, humildemente, gente, fala isso. Amélia colocou a fala dele. Ele disse: ele, quer dizer, aquele que vai chegar, o Messias, deve crescer e eu diminuir. Aquele que vem do alto, que é Jesus, está acima de todos. O que é da terra pertence à terra. E fala da terra. Por quê? Porque ele foi engravidado por Isabel, é da terra. Jesus não é da terra. Jesus foi encarnado. Falo de novo, não foi reencarnado. Aí, por isso que Maria, você sabe a história. Então, o clero, por exemplo, católico, fala aquilo bonito do anjo, realmente aconteceu. O anjo veio, falou que era aqui que ia acontecer com ela. E ela falou: eis aqui a serva do Senhor. Tá? Vamos em frente. Oi, Aparecida, Sabione Borali, boa noite, amor. Então, ele está falando, João: aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho, por inveja ou não sei o que lá. Quem recebe o seu testemunho
certifica-se de que Deus é verdadeiro, mas é um Deus amor. É um Deus soberanamente bom e justo. Um Deus que não fica comentando, criticando das suas falhas. Não tem pecado. O que nós temos são equívocos. E nós podemos mudar a trajetória desses equívocos e fazer o caminho reto. Acabou. As oportunidades são dadas, gente. Recomeçar é uma bênção de Deus aqui. Porque aquele a quem Deus enviou, que é Jesus, refere às palavras de Deus, pois Deus não lhe dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e pôs todas as coisas em suas mãos. Gente, que difícil, né? Nós não temos noção da beleza da colocação de Deus em nossas vidas. Precisa acordar para isso. Porque se nós somos criaturas de Deus, criado por Deus, veja bem, Jesus disse isso, sois deuses, você tem uma centelha divina. Então, nós temos um lado maravilhoso. Só que, quando chega aqui na matéria densa, esquece. Não faz o que precisa fazer. E ele disse, sois deuses e podereis fazer mais coisas que eu faço. Olha que lindo. E é verdade. É verdade. Uma irmã Dulce não fez? Maravilhas. Um Divaldo não fez? A Mansão do Caminho. Um Chico não escreveu 400 obras? Então, gente, não está nada errado, está tudo certo. Vamos em frente. Então, a voz de Batista, de João Batista, se ergue como um canto forte e ele diz, muito emocionado, fala dele. Quem acredita, está no Evangelho, no Novo Testamento, quem acredita no Filho tem a vida eterna. Claro, porque a vida continua, nós sabemos. Desencarnou, não vai ter céu, inferno, purgatório, não. Vai ter continuar, descansa. E agora, o que eu vou fazer? Quem se recusa a crer no Filho não verá a vida. Por quê? Vai ficar nas zonas inferiores, mas vai ter oportunidade de Deus também para recomeçar, tá? E aí, Amélia continua assim, a música altissonante cala-se na boca de profeta. Ele mergulha em profunda reflexão. Recorda-se do encontro que tivera fazia pouco, olha, coitado, com Antipas, e não pôde deixar de perceber o olhar de crueldade de Herodíades, a mãe da Salomé. Não pôde e chegou à conclusão infeliz que esse povo o odiava por saber que ele lhe condenava a conduta moral. Ele gritava, Herodíades impura, vai perder o reino do céu, essas coisas e tal. Ele falava. E aí, então, penetrando nos dias do amanhã, se viu desenhar-se na mente as sombrias construções, ele foi preso na fortaleza de Maquero e compreendeu que estava chegando o seu fim para despedir-se do mundo, calar a voz para que brilhasse a grande luz que ia chegando mais forte, que era Jesus. Oi, Marinês, boa noite, querida, abraço a todos, obrigado, bem. Então, ele torna a repetir. Mas então, veja bem, nós temos 5 minutos, veja bem. Ele foi para a cadeia em Maquero, mas Jesus foi visitá-lo, entende? Jesus foi visitá-lo
E ele não reclamou nada, e não tinha o que fazer, Jesus não tinha condição de tirá-lo dali. E aí, naquela noite de um comensal, junto Herodes, na casa dele, o interessante como funcionava a prisão era embaixo do palácio do cara, entende? E aí, então, ele ouvia toda aquela barulheira, coisa e tal. E aí Herodes, bebendo, junto com a Herodias, então, pede para Salomé dançar e promete: eu dou o que você quiser. Aí Herodias pede a cabeça de João Batista. Ela pediu. Na mesma hora, vai lá o cara, decepa a cabeça, traz na bandeja para Salomé. E diante daquilo ela dança a dança dos 7 véus. Então, cessou aquela fala, né? Mas ainda aqui, isso é só para lembrar. Aí tem a fala dele de novo aqui, que a Amélia colocou, que João falou: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele é como a palmeira verdejante e eu sou como a relva crestada que será arrancada e posta no fogo. Ele é o relâmpago que risca os céus escuros da ignorância e eu sou uma débil lamparina que se extingue por falta de óleo. Que judiação, não? É esse o grande testemunho emocionado dele. E aí, João iniciar o ministério e Jesus aprofundava-o por 3 anos, assinalando nas almas de maneira indelével. Quer dizer, esse messianato de 3 anos, e que a gente vem estudando ao longo agora do 7º livro, tem coisas maravilhosas para ser colocada hoje na nossa vida. É a forma de viver agora que vai dar a condição de melhoras na espiritualidade. Não tem promessa nenhuma se não fizermos o caminhar do amor e do bem, igual falou a Joana ontem, dizendo claramente da política de Jesus, que é essa, acabou. Uma coisa puxa a outra, o Espiritismo é essa bênção, não? E aí, desde Jericó até Betânia, os bons e auspiciosos ventos da esperança carreiam as notícias do esperado, que difere de todos quantos já passaram por ali. Não era um indivíduo poderoso, não era um indivíduo de dinheiro, não era um indivíduo de posse, não. A sua mão não é a preocupação com as coisas comuns e vulgares do dia a dia. Aqui os fariseus, doutores, escribas dão uma importância muito grande, porque dizem respeito ao exterior. Gente, mas eu sempre converso com vocês, graças a Deus. Não é que nós vamos precisar viver na miséria. Você tem que ter uma boa casa, um bom lar, um carro, uma decência, se cuidar, mas o coração tem que trabalhar, mas incansavelmente. Não é para mostrar para os outros, para você, o bem e o amor. Não adianta, não tem outro caminho. Pelo menos é o que eu sinto e vejo ao longo da existência. Então tá assim, ó. Todo mundo queria saber de exterioridade. E tome cuidado, nós também. Nós queremos elogio, nós queremos que fale bem de nós queremos que... Não é nada disso. Faça a sua parte, ó.
Hã? Então, as de Jesus são as questões profundas da alma, do ser em si mesmo, os valores eternos. E por isso ele cuida da libertação do espírito enjaulado nos prejuízos morais. Olha aqui, o que Jesus quer? O que ele quer? A nossa transformação moral. Verdadeiramente trabalhar o bem e o amor, o que a Joana falou ontem. Estou repetitiva, né, Douglas? É isso. Não tem jeito. Não adianta falar, mas eu cuido de 300 crianças, porque eu faço. Fica quieta, faz e fica quieta. Não é para fazer isso. Porque meu pai e minha mãe. Fica quieta, é você. Seu pai e sua mãe já fez, acabou. Gente, é difícil, não? E aí, então, você sabe o que Jesus quer. São as questões profundas da alma, a nossa transformação moral, os valores eternos, para que tenhamos a plenitude da existência espiritual boa. Os que não significam muito são os seus eleitos, para os quais ele veio trazendo paz, sim, convidando-os ao milagre da própria transformação. Vocês viram como que o texto de hoje foi sensacional? Ele não está falando nada diferente a não ser a sua transformação moral, o bem, o amor, a luz. Não adianta, gente, você ter título, doutora disso, não sei o que lá disso, não adianta nada, adianta isso. Então, com esta colocação que Jesus dá, a terra, a partir daqueles dias, nunca mais seria a mesma. Assim como as criaturas agora dispõem de uma bússola e um mapa que lhes facilitarão a travessia pelo oceano tempestuoso das paixões. Então, está dado o recado. Depois disso, se você quiser, você muda. Se você não quiser, não muda. Mas o problema é de cada um. A cada um segundo suas obras. Vamos orar, amores, vamos orar. Que texto lindo, não? Graças a Deus. Que bênção. Essa família é linda. Essa família é maravilhosa. Vamos lá. Deus, soberanamente bom e justo. Jesus, o mestre, o amigo, companheiro, benfeitores espirituais, tantos. E aí, os nossos espíritos protetores também. Amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido, que bênção. Cada um olhe-se, veja que bênção a sua vida. Obrigado por tudo. O dom da vida, esta reencarnação. Obrigado pela família que constituímos. Obrigado pelo lar, meu Deus. João Batista não tinha lar. Jesus, andarilho de tudo. Obrigado pelo lar. Mas obrigado pelas pessoas que nos cercam. Não podemos esquecer. Sim, obrigado pela doutrina dos espíritos, que trabalha a verdade, que trabalha o amor, que trabalha a luz, sem preconceito de nada, só orientando para a nossa transformação moral. Obrigado. Mas, Jesus, somos eternos pedintes e temos que, oportunamente agora, fazer com que cada um pense em si e veja o que é que você está necessitando. Peça para ele, conversa com ele, enquanto fazemos o Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o teu reino de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dai-nos o pão da alma. Não nos deixeis cair nas tentações das malhas da materialidade. Não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos do mal, da mágoa, da tristeza, do egoísmo, da vaidade, do orgulho. Livrai-nos, ó Pai, livrai-nos. Porque o Senhor pode, que assim seja. E assim, com muito amor, parabenizando todas as mães aqui e as nossas mães do plano espiritual, que devem estar contentes com a nossa postura de hoje, família linda. A nossa bênção, o nosso carinho, o nosso amor. As mães que deram a oportunidade de estarmos aqui. Então, uma linda noite com Jesus, uma excelente semana e vamos perseverar em nossa transformação moral. Vamos perseverar em nossos estudos. Por quê? Vai abrindo as comportas do conhecimento e vamos passando a ter atitudes melhores. Entende? Meu carinho, meu beijo, meu abraço. Amo a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Meu beijo. Jesus, obrigado.